nós tivemos a palavra que Deus, propositalmente nos enviou do jubileu, o tempo, o ano do jubileu. E é muito importante eu já começar esse culto, essa palavra, lembrando você, que o jubileu é como se Deus tivesse te dado, dentre tantas histórias, tantos capítulos, tantos erros, tantas falhas, Deus pega, e eu não tenho aqui, mas Deus pega uma página em branco e fala, agora é com você. Eu ainda, a minha percepção do que... E assim, a gente deve agir dessa maneira. Deus faz a parte dele. E existe entre tudo que tem na terra, entre os relacionamentos, os acontecimentos, a cronologia das coisas que estão acontecendo, existe entre tudo isso um relacionamento entre você e Deus. Aquilo que a gente falou semana passada, nós vivemos sempre o Cronos, que é o tempo das coisas seculares, os eventos, os acontecimentos, as situações que estão à nossa volta. Por exemplo, no Cronos agora são 7h12, certo? Agora, esse é o Cronos. Mas o meu Kairos, que é aquele tempo que Deus tem comigo, eu estou no começo, no início do meu jubileu. No 50º ano. E olha que interessante, tem gente que está vivendo o jubileu com 20, com 30, com 40. Outros com 50, outros com 60. Já não é nem o primeiro jubileu, 70, 80. E eu preciso ter isso bem claro comigo, diante de mim, porque assim, Deus não me tirou dessa terra. Deus não me pegou e colocou num lugar onde não vive mais ninguém, inclusive as mesmas pessoas que fizeram não, mas que foram um instrumento do mal, que se fizeram um instrumento do mal, ou que eu as deixei afetar a minha vida de forma negativa, porque permiti que as palavras que saíram delas, que as ações que partiram delas, acabassem me influenciando de forma a eu fazer as piores escolhas. Então agora eu vou viver de acordo com o novo de Deus, de acordo com esse novo ano de Deus. Então, para mim, jubileu é Deus estar zerando coisas que nós não podíamos zerar mais. Deus zera. E vamos lembrar que na língua portuguesa, zerar é sim um verbo, é uma ação. Zerar, sabe? Começar do começo. Eu não tenho, é o que Jesus disse para Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, mas poderá voltar o homem para o ventre da sua mãe, nascer de novo? Jesus disse assim para ele. Não, eu estou falando de nascer da água e do Espírito. O nosso jubileu é Jesus. Quando você acredita mesmo em Jesus, você começa uma nova vida. E vai ter gente, sim, vai ter gente que vai querer te prender. Vai ter gente que vai pregar para você. Pode perceber, hoje é o dia, Ontem foi domingo. Vamos dizer assim, como diriam os antigos antigamente, É dia santo, não é dia útil. Mas hoje já começam os pregadores do teu passado, que são aquelas pessoas que vêm para te lembrar, que vêm para te prender, porque pregar é para prender, é ou não é isso? Quando você pega um prego na parede,
Quando você prega um prego na madeira, você está prendendo algo ali. E da mesma maneira que tem a pregação do Evangelho, da mesma maneira que você teve a pregação desse jubileu para a sua vida, da mesma maneira que Deus veio, pregou e colocou diante de você, ó, eu estou zerando, eu estou fazendo uma coisa nova. Vão aparecer agora os pregadores da mentira, do passado. Gente que daqui a pouco vai estar te lembrando algo que Deus te falou. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou olhando para você daqui para frente. Porque a maior de todas as bênçãos com esse ano do jubileu é o perdão de Deus de coisas que a gente fez consciente. O perdão das iniquidades. Aquilo que a gente sabia, aquilo que a gente teve a condição de fazer certo, aquilo que a gente teve a condição de várias maneiras de tomar a decisão adequada, correta, e a gente acabou falhando, errou, né? Tomou a opção errada, o caminho errado, fez aquilo que não devia ter feito, e aí vieram consequências, peso, vergonha, privação do destino que Deus tinha para nós. E Deus agora, não porque a gente merece, porque somos bons, capazes, mas porque é Deus, é um tempo que Deus dá ao que crê. Então você pode viver de acordo com aquilo que estava acontecendo, com a mesma culpa, com o mesmo peso, debaixo da mesma condenação, ou você pode entrar, viver e continuar esse novo tempo de Deus. E viver de acordo com a palavra. Essa é a mensagem do Senhor para nós. E aí, aqui em Efésios 5,14 está escrito assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa palavra aqui, ela, até pelo culto eu posso usar esse exemplo. É aquela pessoa, por exemplo, que ela até saiu de casa, levantou da cama e veio. Mas sabe, de repente ela está aí agora ainda cochilando, dormindo, está sonolenta. Desperta, na vida, não estou falando no culto, no horário, mas na vida tem gente que está assim. Ainda está vivendo mais sonolento do que acordado, despertado, ativo. Deus está chamando pessoas para serem ativas na construção do seu destino. Para você não ser aquela pessoa, sabe, que é igual às 5 virgens loucas. Qual foi a característica que determinou, assim, a desgraça delas, a perda das bodas, da lua de mel? Qual foi a característica? E o que a negligência mostrou para nós ali? Que elas não se prepararam. Até na peça das crianças a gente viu isso, né? Quem planeja, quem se prepara, quem lembra aqui que falou? Governa. Deus nos dá, diga Deus me dá. Diga Ele derrama. Unção de governo. Todos nós aqui temos unção de governo. Todos. E aqui está a unção de governo nessa mensagem. Você não ser mais aquela pessoa passiva. E uma característica que alguns têm da passividade, não é nem que eles nunca agem, não é que eles nunca fazem, mas a característica de muitos cristãos. Por quê? Porque o cristão não é aquele que não sabe,
Porque o ímpio, o mundo não age muitas vezes porque ele não sabe nada. É interessante, às vezes a gente tem uns choques de realidade, né? A gente está acostumado a falar, pregar, usar a palavra para quase tudo, né? Quando não usa para tudo mesmo. E aí, às vezes, chega uma pessoa que é um parente de um irmão da igreja, de uma irmã da igreja, um filho, um marido, uma esposa, um parente, enfim. E às vezes chegam situações tão claras para nós, que é espiritual, que é resultado das palavras, que é resultado de uma postura, que às vezes, logo que a pessoa chega, a pessoa nem fala, a gente já está respondendo a pergunta que ela não fez. E a pessoa que nunca ouviu, naquela primeira situação, ela já tem aquela reação e você vê imediatamente já um resultado. Você já vê uma situação sendo mudada, sendo transformada. E aí eu percebo a diferença de quem conhece a palavra. Qual é a passividade? O ímpio que não sabe nada, o ímpio que não tem conhecimento nenhum, ele não tem o que fazer. Ele está apanhando da vida, ele está apanhando do diabo, ele está sofrendo perdas consecutivas, sequenciais. Porque ele não sabe, tem coisa que é assim, é fácil, é simples para nós, mas ele nem sabe o que fazer, como agir, como falar. O cristão não, o cristão é como as 5 virgens. Elas sabiam que elas tinham que estar com a sua, com o quê? Com a sua lamparina cheia de azeite. Então, olha, essa parábola é muito precisa. Porque elas tinham a lamparina? Tinham. Todas tinham. Sabe aquela coisa que é o grande engano? Eu até tenho, o mais difícil, eu já alcancei. Qual que era o mais difícil, gente? O mais difícil era casar. É ou não é? Porque lamparina qualquer uma compra. Dura é ser escolhida pelo noivo. É ou não é verdade? Lamparina qualquer um compra. Se lamparina resolver esse problema de vida sentimental, eu mesmo vou comprar aqui e vou deixar aqui um punhado. O mais difícil era o casamento. E elas já tinham essa parte. Aí o que vem depois, né? Agora eu preciso me preparar. E o que acontece? É essa sonolência, essa passividade, a passividade do conhecimento. Porque elas já sabiam, elas tinham conhecimento, elas estavam na condição certa, mas não se prepararam da forma certa, que é o que acontece aqui. Aqui a gente tem a mensagem. Alguns aqui até já conquistaram, já alcançaram, já atingiram a parte mais difícil, mas estão falhando nessa sonolência, nessa preguiça, nesse tipo de passividade que ainda mantém. Ou seja, eu posso pegar minha lamparina, eu posso ir até a venda, ir até o comércio, eu posso viajar enquanto eu tenho tempo, que o meu noivo não chegou, eu tenho a oportunidade, eu tenho a capacidade, eu tenho tempo, eu tenho a possibilidade de ir e me preparar e encher a minha lamparina de azeite. E quantos que estão esperando? Quando tem tempo que é de espera, mas tem tempo que é de atitude. Tem gente que está sonolenta diante das palavras que Deus está mandando. Tem gente que está passiva aí. Já teve uma mensagem de Deus, começa a construir tua história de novo. Ai, Senhor, eu tenho tantos anos, não interessa. Eu estou zerando a sua vida. Ah, mas meu cônjuge, ele ainda está assim. Creia. Creia, ontem a gente recebeu uma palavra em relação à família, que Deus estaria fazendo coisas que a gente ainda não viu. Eu ontem, literalmente, de gente muito próxima, eu recebi mensagem de gente que assim mandou, eu tomei posse, agora na minha família Deus vai fazer tal coisa.
50 minutos depois, a mesma pessoa manda mensagem: olha, já tive notícia de que está acontecendo tal coisa aqui, ó, com uma filha minha. Algo que não tem explicação, não tem precedente. Eu disse: aleluia, amém, que assim seja feita a obra. Porque a pessoa creu. Sabe, ela podia ter ouvido a palavra, ali a liberação daquela unção, e falar amém, né? Mas já ouvi antes, amém, que bênção. Não, ela tomou para ela, amém, isso vai acontecer na minha família. Tanto que ela ainda escreveu o nome de cada membro da família, que ela vai ver essa obra acontecendo. Em 2 desses membros já começou a acontecer. Ela recebeu uma notícia inesperada, assim, de coisas. Por quê? Porque creu, sabe? Não, eu vou pegar essa para mim. Amém, todo mundo estava na igreja, todo mundo... Essa é para mim, essa eu vou viver, essa eu estou vivendo. E aí passar a cooperar com Deus ativamente. Não dá para ser um cooperador passivo, que aí você não coopera. Aí você só recebe. Deus quer cooperadores. Quem é que é um cooperador de Deus? Eu sou um cooperador de Deus. Agora, eu preciso me colocar nessa posição. Tal como eu tive essa atitude de levantar minha mão, eu preciso... Peraí, o que essa palavra está falando comigo? O que eu preciso me despertar que eu ainda estou sonolento, estou dormindo? Já tocou o meu despertador, eu já tive uma palavra para eu ter uma postura diferente, eu já tive uma palavra para eu ter uma atitude diferente, e eu continuo tendo a mesma postura, eu continuo tendo a mesma atitude. Eu não me posicionei, então, não posicionou, agora se posicione. Pega para você, receba para você. Não é aquela coisa de ser o espectador, de admirar a palavra. Se tem uma coisa que a palavra não precisa, é de admiração. Porque a palavra é viva e eficaz. Então não é para ser admirada, ela é para ser recebida, é para ser aplicada, é para ser vivida. A palavra é para ser assim requerida, é minha. Eu pego para mim isso aqui, ó. Essas palavras, essas afirmações que Deus está fazendo, elas são minhas. Eu pego para a minha vida. É o que nós estamos ouvindo aqui, ó. Levanta-te dentre os mortos. Tem gente que ainda está vivendo como morto, não está vivendo, está parada, está passiva, está vivendo na horizontal, alguns literalmente agora. Tem gente que precisa parar de sonolentamente ouvir esse culto na horizontal. Já pensou a pessoa que está deitada agora sonolenta e ouve isso nesse momento? Será que dá para ela ter dúvida ainda que Deus está falando com ela? Não é o seu caso aqui, tá? Então, não é. Essa aqui não vale para nós. E todos nós aqui estamos dispensados dessa. Mas tem gente que, inclusive, até é literal para alguns. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Porque tem gente que a maneira como a pessoa está recebendo, ela não está viva espiritualmente. Não, mas pelo menos eu estou ouvindo o culto. Não, tem gente que está no carro ouvindo, tem gente que está tomando café ouvindo, tem gente que está se preparando ouvindo, e tem gente que agora está deitada ouvindo. Pode levantar. Pode levantar. Não, aí não dá. Aí mais preciso do que isso não dá. Aí a próxima, aí a palavra vai ser outra já. Não dá. E tem gente que não literalmente, mas está desse jeito. Ouve uma palavra, mas só acumula. Acumula, sabe? Só acumula. Ah, legal, o que eu estou falando, a palavra não precisa de admiração, a palavra precisa de ação. Você pegar a palavra para a sua vida, você incorporar esse espírito. Eu vejo quanto que as pessoas elas têm sensibilidade, facilidade para incorporar qualquer coisa que aparece aí no mundo. Aparece um suposto líder, você vê que as pessoas já estão deixando liderar a vida delas, é qualquer coisa. É um artista, é um esportista, é um influenciador, é um candidato político. As pessoas estão agindo como Jonas agiu
com aquela árvore que cresceu. E aqui nós temos uma grande mensagem para todos nós. Porque Deus colocou Jonas diante de um propósito e mostrou o quanto ele tinha poder, quanto a palavra que sairia da boca dele, do Jonas, teria poder de vida, de morte, poder de salvação, poder de condenação. E o Jonas, ele, não Deus, Jonas se exclui daquilo. O Jonas pega e ele se esquiva daquilo. Ele não quis fazer parte, ele quis ficar de fora. Porque quando eu tenho todas as chances, as possibilidades e eu não faço, não é porque eu não estou falando não, viu? Não é porque eu não estou dizendo, porque tem gente que, sabe, não vamos nos prender, igual tem gente que bate no peito, que coloca uma força, para depois dizer assim, quando algo não acontece, quando a pessoa vê que ela falhou, tem gente que assim, a força que usa é para dizer assim, mas eu nunca falei tal coisa. Como, por exemplo, eu nunca falei que eu não iria, mas foi. O Jonas poderia dizer, eu nunca falei que eu não iria. Ele poderia falar isso? Poderia, né? Mas ele foi quando Deus mandou. Ele sabia a direção de Nínive, foi para Nínive que ele foi. Então, não vamos viver como talvez você viu alguém agindo, como você teve um amigo, um parente, talvez até alguém te liderou, que às vezes você pegou esse lado da vida da pessoa. Aqui, hoje está cheio de gente que quando algo dá errado, quando algo que passou nas mãos da pessoa não foi feito, não foi entregue, não foi ali obedecido, e aí a pessoa ela é cobrada, às vezes não é nem cobrada verbalmente por alguém, mas a vida, né? A vida escancara a passividade dela. Tem gente que mas eu nunca falei isso. Eu nunca falei que eu não queria. Eu nunca falei que eu não iria para Nínive. Não, você não foi. Não interessa o que você não falou. Interessa o que você fez. E o Jonas, diante daquela missão de vida, diante daquela oportunidade, ele simplesmente ele recuou, não vou. Estou dando um passo para trás e vou para onde eu quero, não vou para Nínive, vou para Tarsis. Isso, ele se excluiu, ele fugiu. Ele foi a virgem louca, a virgem estúpida. Ele foi passivo para aquilo, e ele foi ativo para quê? Para ir? Para onde? Tarsis, desceu para o porto de Jope, ou seja, tudo ali, a nossa mente é ativa, gente. Diga, minha mente é ativa. Quando a sua mente é ativa? Sempre, sempre. Quer dizer que se você não está ativo para a coisa certa, sua mente está ativa para a coisa errada. Se por um lado ele não foi ativo para obedecer, ele foi ativo para desobedecer. Aí vai lá, acontece toda aquela tempestade que a gente já sabe, né? Ele gerou aquela tempestade, e é isso que tem acontecido. Semana passada, no programa, 2 vezes a bispa ainda trouxe essa mensagem. Tem gente que é ativa em gerar tempestade na vida. Que quando você é passivo para obedecer, quando você é passivo para dar sims para Deus, dizer, eis-me aqui, estou indo, estou fazendo, estou declarando, estou orando, estou pedindo, estou andando para a direção certa. Se você não é ativo para isso, você está sendo ativo para gerar tempestade, igual Jonas. E às vezes está gerando tempestade para a própria vida e para os barcos que você está entrando inconsequentemente. E óbvio que isso sempre inclui a sua família. Porque o Jonas era sozinho, mas ele entrou no barco daquelas pessoas ali e a perda que ele gerou foi grande. Tem gente que está sendo Jonas no barco que entrou. Para onde fugiu? Para onde decidiu, né? Para onde acordou e foi ativo. Como tem gente que aí, para quando cresce aquela árvore lá, aí agora está querendo ser ativo e isso não é com você. Sabe, tem coisas que não é para nós. Sai, tira a mão disso. Não vai se envolver com aquilo que não é para a sua vida.
Não deixa alguém se levantar do dia para a noite e tá te liderando já, e você está aí. Ah, eu estou triste porque tal coisa aconteceu, eu estou triste com tal notícia. Não tem nada a ver com a sua vida. É a árvore que cresceu num dia e morreu no outro, que Jonas está lá, agora eu estou aborrecido. Ah, você está revoltado? Estou revoltado. Por que você está revoltado? Você não plantou, você não regou, você não fez ela crescer, você não podou um galho dela. Agora veio uma lagarta e comeu, você está desse jeito. Tem gente que está entregue a sentimentos, ativamente vivendo por sentimentos, e Deus está dizendo, acabou, chega. Se desperta aí, acorda dessa sonolência, dessa condição, e vem para a parte, vem ser uma das virgens sábias, ouve até a voz das crianças, se prepara para fazer o que é certo, entra nesse tempo que eu, Deus falando, né, que eu estou gerando para a sua vida, e não perca daqui a pouco de novo, não espera chegar no ano 49, cheio de dívidas espirituais, emocionais e físicas, para ir ter que viver um novo jubileu. Não, pega o jubileu agora e constrói uma nova vida. Seja a pessoa das novas atitudes. Seja ativo para a coisa certa. Nós não podemos mais ser o tipo de pessoa passiva, que sabe o que fazer e não faz. E o que eu estava dizendo? Como é que essas virgens agiram? Elas não fizeram nada? Elas não fizeram nada? Ficaram completamente paradas? É o que está acontecendo. Tem gente, por exemplo, que sabe o que fazer. Ó, eu quero te ver aqui, em nome de Jesus, se Jesus não voltar, e se nada de ordem maior acontecer, eu quero estar aqui, vou estar aqui, se Deus permitir, em dezembro. Mas a gente tem muita dessas virgens, que podia ter feito em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em setembro. Agora não dá mais, agora só tem outubro para fazer. Para encher a lamparina de azeite. Mas não, tem gente que lá pelo dia 25 de dezembro é que, não, meu Deus, agora está chegando a hora. Não, eu não quero terminar esse ano com a minha vasilha, com a minha lamparina vazia. Quer dizer, eu vou deixar para em cima da hora? Não foi isso que essas virgens fizeram? Foi ou não foi? Elas tiveram, né, no final, quando é que elas correram atrás do azeite? Quando elas ouviram já o barulho do noivo. Ai, meu Deus! Aí foram lá nas vizinhas, me ajuda aí, me dá um pouco do seu azeite. Opa, eu me preparei, eu plantei. Eu, quando tive que sair daqui, me deslocar atrás do azeite, eu fui. Eu me organizei, eu voltei. E eu fiquei no meu lugar da maneira certa. Desperta você que ainda dorme para coisas que você já sabe. Deus não está falando aqui daquilo que você não sabe, daquilo que você não tem oportunidade, daquilo que você não tem condições. Não, Deus está falando exatamente o contrário. Não seja mais aquele semi-passivo, que até faz, mas faz em cima da hora. Faz ali, sabe, no finalzinho do tempo. E o problema de alguns é a maneira como se safou antes, que isso gerou um padrão na vida da pessoa. Sabe aquela pessoa que ela desde pequena tinha lá na escola, né, o trabalho. Ela tinha um mês para fazer o trabalho. Aí ela ia, brincava, fazia, vivia do jeito que queria. E chegava no dia de entregar o trabalho, ela arrumava aquela cartolina, chegava lá na escola ainda, né? Aí aqueles 5 minutos antes, pegava o colega do lado, aquele coleguinha passivo também, né? Que pegava, ele ia lá, copiava na hora, fazia um negócio meio lá, meio cá, pegava uma menina ali que gostava, pegava um amigo lá que devia um favor e tal, chegava. E aí chegava na hora, entregava para a professora e ganhava nota boa ainda. Ó, isso foi gerando um padrão. Depois no trabalho, não fazia o que tinha que fazer na hora, conseguia, sabe, naquele último dia, conseguia entregar alguma coisa. Sempre alguém lhe quebrava o galho. Depois na vida, tinha as coisas para fazer, desde coisas que a gente tem, tarefas do dia a dia. Aquela conta que você esquecia, quando via, tinha sido final de semana, você tinha 2 dias a mais para pagar.
né, que caía ali no sábado, você tinha o sábado, domingo, segunda, esqueci, mas ainda bem, tem 3 dias, dá para eu pagar lá atrasado que eu não vou pagar juros. Não, na vida espiritual não pode ser assim. Você até agir, mas agir fora do tempo. Você agir depois, você ter o tempo de agora para se preparar, para se organizar, para fazer, para ser ativo com a coisa certa, com uma fé, para não ser mais aquela pessoa que só recebe, vive recebendo, vive esperando de alguém, de Deus, das pessoas, e podendo fazer, não faz. Sabe, está enrolando, empurrando isso para frente. Pega essa palavra. Se desperta. Seja você o gerador que Deus está te colocando. Deus tirou ontem pessoas que estão debaixo dessa unção, da mensagem que tem para este ministério. Tirou elas de uma condição, sabe, de culpa, de condenação, de dívidas espirituais e dívidas materiais. E agora é como Deus fazendo conosco a parábola dos talentos. Deus agora te coloca num saldo positivo. Porque para quem estava no negativo, zerar não é ter acrescentado algo? É ou não é? Quando a gente leu a palavra ontem lá de Levíticos, tinha gente que estava escrava. E por que estava escravo? Injustamente? Não, porque alguém gerou aquilo para a vida da pessoa. Alguém perdeu, alguém descumpriu com mandamentos, alguém desobedeceu, alguém entrou em dívida, alguém passou por cima de coisas certas e aí foi ocasionando, foi gerando aquilo. E aí Deus pega e fala, agora eu estou tirando isso da sua vida. Não é você que fez por merecer. Não, chegou o tempo de agora você voltar para a tua terra, de você ter liberdade, de você voltar a ocupar o seu espaço. Deus deu. Não é merecimento, não é uma justiça alcançada, é recebida. Então pega o que Deus está te dando, te proporcionando. Tem gente que está vivendo isso aqui, na mentalidade, o que você não entendia, você está entendendo. Mas não volta, sabe, a cauterizar a sua mente. Como que eu cauterizo a minha mente? Eu sei o que fazer, eu faço diferente. Eu faço diferente de novo, aquilo vai tendo menos peso. Eu vou perdendo o temor. O meu nível de temor vai diminuindo até que ele chega num nível que para mim tudo é normal. O errado é normal. Falar errado é normal. Deixar de fazer a coisa certa é normal. Estar do lado de fora da igreja é normal. Igual aquele paralítico que vivia anos lá no templo de Formosa. Já pensou quantos moveres aquele homem perdeu? Ainda bem que chegou um dia que alguém, Deus usou, igual Jesus para o paralítico do tanque de Betesda. Veja que sempre a paralisia não era só do corpo. Havia também uma passividade no espírito. Você precisa olhar agora. Que áreas da sua vida estão paralisadas há muito tempo. Porque isso agora está comunicando que teu espírito está passivo. O paralítico do tanque de Betesda, o paralítico lá do templo de Formosa. Veja que ambos ali, a Bíblia, sem falar claramente, nos mostra explicitamente que havia uma passividade, que eles podiam ter, diga, ido além. Mesmo com a paralisia, mesmo com o problema ali, a limitação dos movimentos, eles podiam ter ido além? Podia ou não podia? Foram. E como é que estava a vida? Como é que estava o corpo? Paralisado. Então, eu preciso agora pegar isso. Eu não preciso esperar 38 anos algumas coisas. Talvez já foram 10 anos. Tem coisa que talvez já foram quase 10 meses. Precisa chegar a 38 anos? Precisa chegar a 40 anos? Então, espera aí. Deixa eu analisar. Porque a palavra, inclusive a palavra que era para eu ter entrado numa outra linha já, mas vai ficar para amanhã, como se diz, né? Amanhã, viu? Amanhã, como se diz, a gente continua. Mas vamos ficar hoje na passividade, na paralisação. Tem coisas
que Deus está falando. Você está parado, você está paralisado, você está passivo, você está dormindo. Então desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Deus está dizendo, eu quero brilhar por meio da tua vida. Não sou eu que não quero, que não tenho poder, que não posso. É você que está dormindo, você está adormecido. Tem áreas da sua vida que estão paralisadas, porque você está passivo aqui, ó. Você já sabe o que fazer. Você sabe que você pode ir um pouco para frente. Você sabe que você pode cair dentro dessa água aí, ó, e ela vai se mover. Você sabe, você está na porta do templo. Você pode entrar. Entra lá dentro do templo, não se contenta e não se conforme ficar pedindo esmolas na porta. Essa paralisia aí, ó, pode mudar hoje. Essa área da sua vida que está parada, ela pode e deve mudar hoje. E não depende de Deus mais, está dependendo de você. Está dependendo de você conjugar na prática esse verbo. Levanta-te dentre os mortos. E aqui, duplamente, se você ainda está morto para ser uma pessoa espiritual. Tem gente que espiritual é o pastor que prega, é o obreiro que intercede, é o louvor que canta, que adora, a pessoa nunca é viva. Ela está ali sempre, ela só recebe. Ela não faz, ela não fala, ela não se levanta. Olha, a gente tem falado bastante sobre as ordens simples. Tem gente que às vezes sequer fecha os olhos numa oração para ela se concentrar. É o início. Não é o nosso padrão? Coloque-se em pé, feche seus olhos. Tem gente que ela não fecha os olhos. Aí termina a oração, nem vê, eu não orei. Porque ela ficou vendo o movimento, ela ficou olhando para o pastor, para o pregador, para a pregadora. Ela ficou talvez observando um, analisando, e ali ela perdeu aquela oportunidade. Ela não começa. Como é que ela vai continuar? Tem gente que não levanta, literalmente. Tem gente que não levantou nem da cama, como eu falei. E não era no começo do culto, não. Tem gente que não levantou da hora que a palavra falou. Está entendendo? A pessoa deitada estava, deitada continuou. Mas assim, não, ó, sabe aquela desgraça daquele controle do diabo que a pessoa, não, ó, sempre essa frase que está paralisando a vida dela. Não, mas não é isso, não. Não é isso não. Não é isso que vai mudar a minha vida. Sempre não é aquilo que ela está ouvindo que vai mudar a vida dela. Por isso que sempre a vida dela não muda. Não é ir para a igreja que vai mudar a minha vida. Aí vem. Não é dizimar que vai mudar a minha vida. Não é orar que vai mudar a minha vida. Não é tirar isso que eu estou ouvindo a palavra que vai mudar a minha vida. Não é nada. Quer dizer, a vida não vai mudar. Agora, aqueles que têm dado ouvidos são os que a vida tem mudado. A vida tem saído de um lugar e ido para o outro. Tem gente que de ontem para hoje já está zerado, recebeu essa ação de Deus para a vida. O Senhor zerou a minha vida, o Senhor zerou a minha história, o Senhor zerou a minha dívida. Eu não estou mais aquele pesado, sobrecarregado, eu estou leve, eu estou livre. E as minhas ações agora vão construir, vão escrever uma nova história, que é o que Cristo nos proporciona. Como está escrito. E Cristo resplandecerá sobre ti. Diga, Cristo pode e vai resplandecer pela minha vida. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Esse é o momento de você, se já na palavra já não aconteceu isso, esse é aquele minuto que você tem para
focar na parte que Deus chamou a sua atenção para a palavra, do que está paralisado na sua vida. Do que não está caminhando como deve. De onde? Né? Talvez você estava sendo igual o Jonas. Ouve uma palavra, recebe uma direção de Deus e não se move, não se levanta. Mas por causas inúteis você fica revoltado. Tem gente que por causas inúteis fica revoltado, se expressa sua revolta na rede social, nunca usa a rede social para ganhar uma alma, para com generosidade ajudar alguém. Não precisa ser rede social, pode usar a mão, pode usar o telefone, fazer uma ligação. Pode usar o corpo para ir, para prestar um bom serviço, para ser excelente no que faz, para dar colo para quem precisa, dentro da sua casa mesmo. Para abraçar, beijar, cuidar, acompanhar. Quanta gente que está aí desamparada, sozinha, solitária, e que o que precisa é uma boa companhia. Um apoio, sabe? Se acompanhar uma pessoa ali em algo que ela sozinha não vai ter o mesmo efeito, o resultado, por isso talvez ela nem vai, você sabe. Ela nem foi, não aproveitou, porque faltou alguém acompanhá-la, ajudá-la, sabe, estar junto com ela ali. Não, tem gente que Deus já falou, vai lá, vai resolver aquilo, vai para Nínive, vai pregar minha palavra, vai ganhar almas, vai salvar. E nada. Mas a causa da árvore que nasceu e cresceu num dia e morreu no outro é a causa da vida. Agora, isso é inadmissível, é inaceitável. Isso, eu não me conformo com isso. Não. Em nome de Jesus, aqui não tem gente pequena, aqui não tem gente minúscula desse jeito. Você já vai dar essa resposta em oração para Deus. Senhor, eu estou no propósito. Não, eu não me envolvo mais. Talvez até agora há pouco você se envolvia. Aquele tipo de pessoa que acorda, a primeira coisa que faz é ver rede social, ver o assunto que está em alta, em vez de fazer o Pai Nosso, de fazer uma oração de gratidão, de fazer declarações poderosas para o dia, para a vida, para a família, para a saúde, para a mente, engatar a marcha boa, positiva, certa, de estar no lugar que Deus já te deu o conhecimento para estar, de ter atitudes como Deus determinou que você tivesse. Tem gente que não tem uma causa na vida, cada hora é um assunto, que é o assunto que está em alta aí fora, o assunto que está nos sites, o assunto que está na rede social. Sempre vai ter assunto. E sempre também vai ter a palavra. Sempre. Quem vive pela palavra sempre vai ter a palavra. E quando você cumpre a palavra se cumpre na sua vida. Quando você pratica a palavra, aquilo que Deus falou acerca da sua vida também vai se tornar prática, vai se tornar obras. Vão se tornar obras. E é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Deus nos quer ativos para que cada promessa que Ele fez se cumpra. Deus quer você como um Josué, para que a palavra da unção de Josué se cumpra na sua vida este ano. Sim, este ano.
Apesar de ter gente dizendo, não vejo a hora do ano acabar, quero que o meu ano acabe, quero que pare, quero que termine. Porque esse ano foi. Não, esse ano é o ano da unção de Josué, e eu tenho que viver a unção de Josué, unção de conquistas. Mas é porque estão falando, é porque esse ano baseado em quem? Baseado o quê? Em eleição, baseado no governo, baseado em economia, baseado em imposto, baseado em quê? Porque esse ano baseado na palavra profética é o ano da unção de Josué. Eu tenho que viver a unção de Josué. Como que eu vou viver? Se eu me desligar disso e começar a me ligar como Josué, na palavra, em ouvir, em ler, em meditar, em declarar, em confessar a palavra, e a palavra se cumpre na minha vida. Mas não adianta eu chegar na última semana do ano e correr atrás do azeite que a minha lamparina não foi cheia. Quando eu já estou ouvindo rumores, os passos do noivo, que já está virando o ano, não, já está, agora é outra palavra, agora é outra unção, não, agora eu vou viver, não, começa agora então, não, chegou até aqui sem, dá tempo ainda. Pega o Espírito para a sua vida. Se liberta agora. Entra no seu jubileu. Não viva mais de acordo com maldições, com o conteúdo do mundo, com o espírito do mundo, mas beba do Espírito do Senhor. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, eu creio, e eu declaro agora, eu profetizo como a Tua palavra nos ensina a fazer, que pessoas aqui, agora, pessoas que estão ouvindo essa mensagem, recebam do Senhor, meu Deus, essa oportunidade, que esse tempo de jubileu, esse ano de jubileu que o Senhor, meu Deus, nos proporciona, não somos e não fomos nós quem geramos isso, quem, meu Pai, alcançamos isso, nós recebemos, o Senhor está fazendo. E o que o Senhor quer que façamos, meu Deus, é que crendo, meu Pai, nos coloquemos nessa posição, é que nos coloquemos nessa condição, meu Deus, de que tem coisas que estamos começando agora, que não vamos mais viver o resultado de erros, de falhas, que não vamos viver mais uma escravidão, uma prisão, a limitação, a privação, mas de que temos, meu Deus, a oportunidade de escrever uma nova história, de fazer diferente, de fazer o que é certo. É como o Senhor usando aquele peixe, nos vomitando lá na praia, para fazermos certo, para agirmos, meu Deus, segundo a Tua palavra, para obedecermos o que o Senhor determinou. E eu recebo e declaro, meu Pai, essa unção, para fazermos o que é certo, para escrevermos uma nova história, para falarmos e profetizarmos segundo aquilo que o Senhor tem nos dado ordem, para darmos passos de fé e não mais passos na carne, fora, meu Pai, da Tua direção, para envolvermos-nos, meu Deus, com o propósito do Senhor, para estarmos nas causas nobres, para começarmos, meu Pai, já pensando no que é bom, no que edifica, no que salva, no que é excelente, no que louva o nome do Senhor, no que é, meu Pai, de altura, aquilo que a Tua palavra diz, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas dos céus. Eu tomo posse desse Espírito, meu Deus, e eu declaro que esse seja o espírito de cada um, que dê ouvidos agora à Tua palavra, que as lamparinas que estavam vazias, que sejam cheias de azeite, que essa pessoa venha se esvaziar, meu Pai, desse espírito do mundo, o espírito do pessimismo, o espírito da miséria, o espírito da pobreza, o espírito do endividamento, o espírito do desânimo. Eu declaro agora que esse espírito de desânimo caia por terra em nome de Jesus, e cada mente que ele dominou, cada coração que ele azedou, eu declaro agora que ele desprenda de cada uma dessas mentes e desses corações. E eu oro ao Senhor, meu Deus, para que esse espírito de renovo venha e tome a vida de cada um, que cada um receba do Senhor agora esse espírito de renovo, que seja renovado, que não viva mais de acordo, Senhor, com aquilo que estava vendo, assistindo, presenciando,
convivendo, mas que viva de acordo com a tua palavra. Eu declaro pessoas aqui se levantando no espírito, pessoas que estavam dormindo, sonolentas espiritualmente, pessoas que estavam paralisadas porque estavam passivas, que a vida financeira, que o trabalho, que a vida profissional, que a condição familiar, que o casamento estava paralisado. Eu declaro agora, meu Deus, pessoas se despertando, se levantando, meu Deus, no Espírito, e vivendo, meu Deus, aquilo que o Senhor as chamou para viverem. Para que a luz do Senhor resplandeça por meio da vida delas, das obras delas, das palavras delas, das atitudes delas, das reações delas, em nome de Jesus. Que aqui, meu Deus, tenha pessoas se levantando. E se levantando no Espírito. Eu declaro agora pessoas se levantando no Espírito. Mentes, meu Deus, e pensamentos sendo desbloqueados. Se livrando, meu Deus, daqueles pensamentos fixos das mesmas coisas, dos mesmos assuntos. E elevando agora, Senhor, a sua visão. Pensando nas coisas que são do alto. E as coisas que são do alto nos dão esperança. Eu declaro que cada um seja tomado por uma unção de esperança, para viver, meu Deus, para cumprir e ver cumprida na sua vida a palavra profética para 2024, a unção de Josué. Abençoa, meu Deus, o nosso povo, abençoa a mente do nosso povo, abençoa as mãos do nosso povo, abençoa, meu Deus, os passos do nosso povo, abençoa, meu Pai, cada área que está sendo colocada nas tuas mãos, porque essa pessoa não dorme mais, ela está ativa, meu Pai, ela ora, ela pede, ela busca, ela declara, ela profetiza, ela, meu Deus, tem atitudes espirituais, ela, meu Pai, agora se levanta e ela reage de forma espiritual, para que o Senhor, meu Deus, responda a resposta dela. Responde, meu Deus, a resposta de fé que cada um te dá agora. Responde essa oração de fé. Responde, meu Deus, esse planejamento de fé que essa pessoa já está fazendo agora. Porque quem planeja, governa. Quem se organiza, governa. Quem se prepara, governa. E eu declaro aqui, profetizo, meu Deus, um povo que governa e não que é governado por qualquer rumor, por qualquer notícia, por qualquer circunstância. Mas eu declaro aqui, meu Deus, um povo que governa, um povo que planeja, um povo, meu Pai, como o Senhor nos deu a palavra há algumas semanas, um povo que faz planos no Senhor, porque está ligado ao Senhor, porque recebe do Senhor inspiração e aplica na vida, meu Pai, porque sabe que a obra que o Senhor começou na nossa mente, o Senhor vai sustentar, o Senhor vai financiar, o Senhor vai nos acompanhar. Usa, meu Pai, nosso corpo, nossas mãos, nossa boca, usa nossa mente para fazer proezas, para operar milagres, incluindo a nossa própria vida. Nos usa, meu Deus, para cada plano e projeto teu. Eis-nos aqui, meu Deus, nos levantando, para que a luz e para que a glória do Senhor brilhe e resplandeça por meio das nossas vidas, das nossas obras, dos nossos passos, das nossas palavras, em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, que a tua unção seja derramada. Levanta Eliaquins no nosso meio. Esse é o culto, é a reunião dos Eliaquins. E eu sei, meu Deus, que a cada uma dessas reuniões o Senhor tem levantado pessoas que não vão mais viver, não vão mais ser sustentadas por dinheiro, por capacidade, por inteligência adquirida, mas pessoas que, como o Senhor fez com Eliaquim, é o Senhor quem levanta e sustenta. E eu declaro que o Senhor levante Eliaquins. Que o Senhor, meu Pai, coloque pessoas em lugares, em pontos estratégicos. Que o Senhor, meu Pai, use pessoas para financiarem a tua obra, o teu reino. Cada trabalho, meu Deus, cada projeto que o Senhor, meu Deus, quem tem gerado. Quantos projetos que o Senhor gerou, meu Deus, no coração da bispa, dentro desse ministério, que o Senhor também, da mesma maneira que colocou o projeto, tem levantado, meu Pai, esteios, colunas, tem levantado financiadores. Eu peço, levanta e coloca isso no coração, meu Pai, nas mãos dessa pessoa, para que ela seja esse Eliaquim,
para que ela seja esse financiador do reino, para que ela seja essa pessoa, meu Deus, que faz a diferença. Que ela veja, meu Pai, a tua glória, resplandecendo pela vida dela, pela obra dela, pela boca dela, pelas mãos dela. Que o Senhor esteja com ela e a abençoe. Eu tomo posse de bênçãos, de conquistas. Eu tomo posse, meu Deus, de respostas. Eu tomo posse, meu Deus, de pessoas aqui saindo da paralisia, saltando, meu Deus, no lugar que ficaram anos sentadas, paralisadas, porque estavam passivas. E agora são despertadas, se levantam, meu Deus, para viverem o melhor tempo da vida, e um tempo que o Senhor primeiro zerou, para que agora, meu Deus, o saldo e a vida sempre seja livre e positiva nas terras a qual ela pertence. Abençoa o teu povo, meu Deus. Eu tomo posse dessa bênção. Eu recebo essa bênção. E eu declaro, meu Pai, profetizo essa bênção sobre a vida de cada um que ouve, que crê, que recebe e que toma posse para a sua vida. Diga: eu tomo posse de cada uma dessas palavras para a minha vida, em nome de Jesus. Amém.